Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho deste lançamento 2023, Os Persas, e que vai trazer a Era dos Grandes Reis com algumas observações interessantes. Lembrando que eu tenho um curso chamado A Deusa Esther, o livro de Esther, que eu vou falar um pouco sobre algumas questões bem controversas em relação às fontes historiográficas sobre os reis persas. Quero ler, portanto, um trecho deste livro intitulado A Verdade e a Mentira. Cambises II morreu sem deixar herdeiros. Pela primeira vez em 3 décadas de construção do império, os persas enfrentaram um enigma do que deveria acontecer após a morte de um rei sem filhos. A solução já havia aparecido na forma do irmão do rei, Bardia, que, ainda que de forma um pouco precoce, assumiu as rédeas do governo como o único sucessor legítimo do trono da Pérsia. Foi um movimento incontestável e documentos babilônicos provam que, no que diz respeito aos mesopotâmios, Bardia sucedeu Cambises de maneira pacífica e legítima. Em todo o império houve aquiescência geral a essa solução pragmática, e Bardia passou pelos rituais de investidura régia em Pasárgada. Desposou Arossa, irmã viúva de Cambises, e sua própria irmã, como marca de sua hereditariedade. Em seguida, mudou a corte para o norte, para Ecbátana, a fim de passar o quente verão no frescor das montanhas. Até então, tendo desfrutado de popularidade e conquistado elogios da população, Bardia fez seu primeiro movimento tolo quando, sem dúvida, numa tentativa de imprimir sua autoridade sobre as tribos persas, deu início ao confisco de pastagens, rebanhos e propriedades dos cães. Era uma manobra para limitar o poder dos líderes tribais. Essa havia sido a malograda política implementada por Astíage da Média cerca de 50 anos antes, que resultara na sua impopularidade entre os chefes de clãs medos, descontentes a ponto de se enfurecer. As consequências para Bardia foram muito mais catastróficas. O exército que havia acompanhado Cambises ao Egito retornara à Pérsia, mas as tropas estavam sem liderança, totalmente desmobilizadas, sem missões a cumprir e, portanto, inquietas. Acompanhavam os soldados a nobreza persa, endurecida pelos combates e cuja sede de sangue não mostrava sinais de arrefecer. Depois de 30 anos de lutas, os nobres ainda se contorciam de ansiedade, sedentos por mais ação. Sua lealdade para com a coroa foi severamente posta à prova por causa da humilhante atitude de Bardia contra os privilégios ancestrais das famílias aristocratas, que, em consequência, canalizaram contra ele em uníssono sua indignação. Conspirando uns com os outros, buscaram maneiras de derrubar o governo e apoiar um clã diferente para assumir o trono da Pérsia. Durante os reinados de Ciro e Cambises, a estrutura tribal da sociedade persa não havia perdido a mais ínfima porção de sua potência, e os clãs mantinham-se poderosos como sempre. Ao longo de muitas gerações, suas famílias se casaram entre si e, por meio da endogamia, compartilharam sangue comum através de netos, sobrinhas, sobrinhos e primos. Até mesmo os casamentos interfamiliares eram vistos como vantajosos, em especial as tradicionais uniões tio-sobrinha, prática corriqueira em todas as tribos. Esses casamentos eram questões políticas e uniam as tribos em uma rica estrutura de vínculos de DNA misturado. Tendo ascendido à posição suprema de monarca, tanto Ciro quanto Cambises dependiam do apoio de tribos do sudoeste da Pérsia, e em troca de lealdade, os reis os recompensavam da maneira apropriada, com alianças por meio de casamentos entre seus descendentes. Eram uniões formais lucrativas que rendiam aos chefes tribais uma série de privilégios econômicos, incluindo a aquisição de propriedades e feudos. O próprio Bardia foi um participante voluntário nesse processo quando contraiu núpcias com Fedímia, a filha do nobre Otanes. Era o segundo casamento da menina na casa real. Ela já havia sido casada com Cambises II em uma união arranjada por Ciro e Otanes,
dois velhos companheiros de montaria que viam apenas vantagens na ideia de celebrar o matrimônio entre seus filhos. Otanes era o mais respeitado de todos os cães e tinha precedência sobre seus pares. Dono de muito prestígio, exercia maior influência sobre a família regente do que qualquer outro líder tribal. Servira muito bem a casa de Ciro e de forma muito lucrativa para si. Com a morte de Cambises, Otanes cuidou para que a viúva Fedímia se tornasse consorte do novo rei, seu ex-cunhado, de modo que o vínculo de fidelidade que havia sido estabelecido entre Otanes e Ciro permanecesse ativo. Apesar disso, quando Bardia começou o processo de diminuição da autoridade tribal, os cães se uniram para alijá-lo do trono. Foi o próprio Otanes, o sogro do novo rei, quem tomou a iniciativa de derrubar Bardia. Otanes reuniu em torno dele 6 outros nobres que partilhavam das mesmas ideias. Todos pretendiam conspirar para se livrar de Bardia. Entre os aliciados estavam Intafernes, cortesão influente e general de sucesso, e Hidarnes, seu amigo Aspatino, ou Aspatines, e Megabizo, o velho. De especial importância para o grupo era Góbrias, bom amigo de Ciro e governador de longa data da Babilônia. Com a notícia da ascensão de Bardia, ele voltou para a Pérsia a fim de avaliar os desdobramentos da situação na pátria. Arregimentou mais um homem para o círculo íntimo de conspiradores, Dario, filho de Staspes. Dario estava então com 20 e poucos anos. Já havia dado mostras de ser um soldado capaz e um cortesão talentoso. Foi um dos primeiros auxiliares de Cambises a saber sobre a rebelião de Bardia, e é provável que de todos os membros da corte, ninguém conhecesse mais detalhes da usurpação e ascensão de Bardia do que Dario. Ele também era próximo de Góbrias. Na verdade, era genro de Góbrias, tendo se casado com uma das filhas do velho Cã, e agora Góbrias era avô dos 3 filhos saudáveis de Dario. O casamento de Dario com a filha de Góbrias não foi uma união por amor, mas o resultado de cuidadosas negociações econômicas entre Góbrias e seu colega Staspes, pai de Dario. Staspes consolidou ainda mais a união entre as duas tribos quando deu a Góbrias como esposa uma de suas filhas, Radusdúquia, o que fez dele simultaneamente sogro e cunhado de Dario. A princípio, Dario não era mais influente dos conspiradores e certamente não era um membro da gangue dos 7 a ocupar a mais alta posição hierárquica. Ele nem sequer era líder de sua própria tribo. Tanto seu pai, Staspes, que então era um sátrapa da pátria, quanto seu avô, Arsames, estavam vivos e chefiavam o clã Aquemênida. É certo, no entanto, que os dois haviam promovido e apoiado incessantemente a carreira de Dario ao lado tanto de Ciro, Dario tinha sido seu porta-aljava, como de Cambises, Dario fora o lanceiro do rei. Portanto, não se pode afirmar que Dario foi um homem que venceu na vida por mérito próprio. Ele se beneficiou das ambições nepotistas dos anciãos da sua família e, posteriormente, também de Góbrias. Juntos deram a Dario um invejável senso de confiança e um gosto ilimitado pela ambição pessoal, que, quando somados a seu carisma pessoal, devem ter ensejado uma combinação fascinante. Isso, de certo, fez de Dario um líder natural, pois era inegável o poder de atração que exercia sobre os demais. Não é de admirar, então, que tão logo passou a integrar a gangue dos 7, Dario assumiu as rédeas do grupo. Ele se mostraria um estrategista implacável. Juntos, os 7 desencadearam uma revolução que teria um drástico impacto na história dinástica da Pérsia e seria também um ponto de inflexão na história mundial. Em setembro de 522 a.C., a gangue dos 7 e suas forças tribais chegaram a Ecbátana esperando encontrar Bardia. No entanto, o rei, toda a corte e a grande parte do exército haviam começado a se deslocar para o sul, em direção a Isfahan, ou Isfahan, no centro do Irã, a fim de se estabelecer em climas mais quentes. Porém, em 29 de setembro, as tropas dos 7 encontraram as forças de Bardia e teve início um confronto nas imediações de uma fortaleza chamada Chicaiavates, na Média.
Os 7 saíram vitoriosos, embora o rei não tenha sido encontrado no campo de batalha. Circularam rumores de que estava no interior da fortaleza. Os 7 abriram caminho até Chicaiuvates, subjugaram os poucos guardas-costas designados para cuidar do rei e rapidamente invadiram os aposentos reais no coração do complexo fortificado. Lá encontraram Bagapates, o mordomo-chefe e eunuco do rei, que era guardião das chaves e que de imediato se aliou aos conspiradores armados e triunfantes. Mais tarde, Ctésias de Cnido registrou o que aconteceu. Com a ajuda de Bagapates, os 7 entraram no palácio e encontraram o rei na cama com uma concubina babilônica. Ao avistá-los, o rei deu um salto. Como não achou nenhuma de suas armas, despedaçou uma cadeira dourada e lutou usando uma das pernas do móvel. Apesar do heroísmo, Bardia foi rapidamente derrotado em meio a uma saraivada de golpes dos 7. Diante do último filho de Ciro, prostrado e sem vida no chão, todos os olhos se voltaram, cheios de expectativa para Dario. Uma pergunta pairava no ar: quem deveria ser o rei agora? A gangue dos 7 se unira com o único propósito de eliminar Bardia. Existia entre eles um profundo sentimento de solidariedade. Portanto, é impossível que a questão da sucessão nunca tenha vindo à tona. Provavelmente já havia sido definida, porque após a morte de Cambises foi Dario sozinho quem conseguiu manter e controlar certos contingentes do exército persa e medo que lutaram no Egito. Desde o início, Dario planejava um golpe violento e foi ele quem herdou o trono. Em sua obra pérsica, Ctésias registrou uma recordação persa do que aconteceu em seguida. Dos 7, foi Dario quem se tornou rei, porque, de acordo com o que concordaram entre si, seu cavalo foi o primeiro a relinchar assim que o sol nasceu. Essa curiosa afirmação sugere que a ascensão de Dario ao trono foi confirmada por via sobrenatural, por meio dos rituais de hipomancia, ou seja, a arte de fazer adivinhações pelos relinchos, movimentos e comportamento dos cavalos. Afinal, os persas julgavam que os cavalos eram dotados de habilidades mágicas extraordinárias, e os sacerdotes persas acreditavam que os cavalos eram capazes de ver os espíritos dos ancestrais mortos e se comunicar com eles. Por essa razão, os cavalos passaram a desempenhar um importante papel em certas formas de ritual religioso. Ctésias observou, no entanto, que no caso de Dario, empregou-se algum tipo de engodo ou truque para ludibriar os sacerdotes e os 7 para que aceitassem a proeminência de Dario. Heródoto também registrou que Dario subiu ao trono de maneira fraudulenta, fazendo uso ardiloso dos rituais do cavalo. Supostamente, quando os 7 se reuniram ao alvorecer no arrabalde combinado, montados a cavalo para ver o sol raiar no horizonte e ouvir o primeiro relincho, o escudeiro de Dario instigou o garanhão de Dario a relinchar ao deixar que sentisse o cheiro de sua mão, com a qual na noite anterior esfregava a vulva de uma égua no cio. O relincho do cavalo foi acompanhado por relâmpagos e trovoadas. Os outros nobres foram rapidamente levados a aceitar que Dario era então rei de fato e gozava de nada menos que autorização superior do céu. O relato do próprio Dario sobre esses eventos está esculpido numa face de rocha, no alto da montanha de Berrestum. O penhasco no qual está localizada situa-se no sopé da Cordilheira de Zagros, na região de Kermanshah, no Irã, cerca de 100 quilômetros a oeste do Ramadã, na antiga rota das caravanas em direção à Babilônia. Dario conhecia a rocha escarpada de Bagastana, que significa o lugar dos deuses, pois era um local sagrado com um jardim elegante e uma lagoa ainda hoje apreciados pelas inúmeras famílias iranianas que visitam o local como turistas. Entalhada na face da montanha, a idiosincrática versão que Davi oferece dos eventos que o levaram ao trono da Pérsia está situada a mais de 60 metros de altura. Foi uma medida para evitar que vândalos ou dissidentes lhe causassem danos. A inscrição no penhasco, todas as 1.200 linhas, está escrita em 3 idiomas cuneiformes, persa antigo, acádio e elamita, e foi esculpida com cinzéis na rocha alisada.
enumera muitos triunfos de Dario e consagra aos deuses suas vitórias. A inscrição é a própria ipsíssima verba de Dario, tanto que cada seção do texto começa da mesma forma. Assim diz Dario, o rei. O relato de Dario na inscrição de Berristum sobre a sua ascensão é uma magistral compilação de notícias falsas, uma saborosa mistura de inverdades, manipulação e pura bravata. Dario o Grande foi o propagandista mais confiante, ousado e bem-sucedido da antiguidade. Absolutamente cínico, parece ter acreditado apenas na autojustificação e preservação do seu próprio poder. Se, como muitas vezes se afirma, a propaganda é de fato a arte da persuasão, então é necessário dar a Dario o crédito por ser um mestre do ofício. De acordo com a versão de Dario, mesmo antes de partir em sua campanha egípcia, Cambises sabia da ambição de seu irmão mais novo pelo trono e mandou executar Bardia, embora o assassinato do príncipe tenha sido mantido em segredo. Dario insistiu. Quando Cambises matou Bardia, o povo não soube da morte de Bardia. Então Cambises foi para o Egito e o povo se tornou hostil, e a mentira se multiplicou na terra, até mesmo na Pérsia e na Média e nas outras províncias. No entendimento de Dario, a mentira, em persa antigo, Drauga, estava diretamente ligada à noção de revolta contra o poder estabelecido e legítimo, e ele a identificava como sinal de rebeldia e impiedade. Ser um mentiroso era ser um traidor e um herege. Drauga era oposto de arta, ou verdade, poderoso conceito teológico que significava ordem, justiça, estabilidade e lealdade. Ser verdadeiro era ser leal à coroa e fiel a Deus. No mundo binário do pensamento teológico persa, Drauga e Arta eram opostos em todos os aspectos. A mentira era implicitamente o oposto da verdade, e tanto a verdade quanto a mentira estavam interligadas em um nexo de lutas de poder cósmico. Ambos os termos pertenciam igualmente aos domínios político e religioso, que na mentalidade persa eram inseparáveis. Apesar das muitas inverdades que permeiam a inscrição de Berrichum, Dario sempre se apresenta como um homem que não mente e nunca mentiu. Ele próprio afirma, por isso Ahura Mazda deu-me auxílio e todos os outros deuses que existem, porque não fui perverso, tampouco mentiroso. Se Dario não mentia, certamente disseminou uma elaborada série de fatos alternativos. Sua inscrição está repleta de idiosincrasias, discrepâncias e ambiguidades nos pontos mais cruciais da narrativa. Insistiu que, enquanto Cambises estava longe da Pérsia, conquistando o Egito, um certo homem, um mago, membro da classe sacerdotal persa, chamado Gaumata, encabeçou uma rebelião na fronteira entre Elã e a Pérsia. Começou a se chamar Bardia e a se disfarçar como o irmão morto do rei. De maneira espantosa, o perverso Gaumata era o doppelganger do príncipe morto e tão hábil em se passar por Bardia que facilmente amealhou seguidores e partidários devotados. Qualquer um que questionasse a sua identidade era rapidamente denunciado. Pouco depois, por ocasião da morte de Cambises, o pretendente usurpou o trono real. Nas palavras de Dario, não houve homem, nem persa, nem medo, tampouco de nossa própria família, capaz de tomar o reino de Gaumata, um mago. As pessoas o temiam sobremaneira, pois ele matou muitos que haviam conhecido o verdadeiro Bardia. Esta é a razão pela qual ele os matou, para que não saibam que eu não sou Bardia, o filho de Ciro. Não havia ninguém que ousasse agir contra Gaumata, o mago, até que eu o visse. Então orei a Ahura Mazda concedeu-me ajuda. No 10º dia do mês de Bagayadish, 29 de setembro, eu, como alguns homens, matei aquele Gaumata, o mago, e os principais homens que eram seus seguidores. Na fortaleza chamada Sikayavatish, no distrito chamado Niceia, na Média, eu o matei, eu o expropriei do reino. De acordo com Dario, foi Dario e somente Dario o vitorioso. Foi Dario quem teve a coragem de esmagar o falsário Gaumata, um perverso seguidor da mentira que aterrorizou os persas e os manteve subservientes.
Ao elaborar sua versão dos eventos, deliberadamente suprimiu os nomes dos 6 nobres conspiradores que atuaram ao seu lado, referindo-se a eles como apenas alguns homens, de modo a minar o papel decisivo que desempenharam no golpe de Estado contra o verdadeiro Bardia. Toda a história em torno do impostor Galmata parece falsa. O assassinato clandestino de Bardia pelas mãos do seu irmão Cambises, fato conhecido apenas por Dario, não passou de um artifício, sobretudo quando sabemos que se deu no âmbito do contraditório contexto de que as pessoas sabiam sobre o embusteiro que estavam com muito medo de denunciá-lo. O relato de Dario a respeito da eliminação de Galmata, dada a enormidade do evento, é curiosamente breve e tão superficial que chega a ser intrigante. Ele manteve os detalhes do episódio envoltos em um véu de segredo, enfatizando seu próprio papel como salvador da Pérsia. A identidade de seu adversário, no entanto, não estava aberta ao escrutínio, fato que significa somente uma coisa: não existiu Galmata nenhum. O homem que Dario matou era Bardia, filho de Ciro, irmão de Cambises e rei legítimo da Pérsia. O tempo todo, o verdadeiro traidor, o seguidor da mentira, era o próprio Dario. Para refutar a verdade de que Dario era um usurpador e um assassino, outros fatos alternativos foram adicionados à narrativa de Berristum, na forma de uma genealogia em que Dario entusiasticamente alardeou o direito divino de sua família de reger. Ao fazer isso, reafirmou sua própria legitimação como rei da Pérsia. Diz Dario, o rei: meu pai era Estapes, o pai de Estapes era Arsames. O pai de Arsames era Ariarâmenes. O pai de Ariarâmenes era Teíspes. O pai de Teíspes foi Aquemenes. Diz Dario, o rei: com base nessa linhagem é que somos chamados de Aquemênidas. Desde as profundezas mais remotas do passado somos nobres. Desde as profundezas do passado nossa família tem sido de reis. Diz Dario, o rei: antes de mim, 8 da minha dinastia foram reis. Eu sou o 9º. 9 de nós, reis em sucessão. Dario permanece vago quanto aos detalhes de sua reivindicação ao trono. Nessa genealogia, o único membro a ter sido um rei persa era Teíspes, cujo nome aparece na ascensão de Ciro o Grande como o primeiro rei de Ansham. De acordo com Dario, Teíspes era filho de Aquemenes. De maneira significativa, Ciro não fez referência a Aquemenes em sua própria lista de ancestrais reais, e fica claro que estava tentando forjar falsos laços de parentesco entre sua própria família e a linhagem de Ciro. No entanto, levando-se em conta a ênfase numa descendência direta da família real reconhecidamente legítima, ele negligenciou o nome de qualquer um dos seus ancestrais reais. Na melhor das hipóteses, é possível que Dario pudesse ter sido membro de um extenso clã aquemênida que compartilhava algum sangue com a dinastia de Ciro. Mas se fosse essa a verdade, então a conexão entre a família de Dario e a linhagem de Ciro era muito distante, e a reivindicação de Dario sobre a realeza extremamente espúria. É um trecho curto, relativamente curto em relação ao tamanho do conteúdo que é exposto nesse material, e o autor ele vai fazer uma reconstrução histórica da Pérsia de forma a incluir algumas elaborações narrativas que nós não temos como encontrar evidências para fundamentar. Quero fazer uma observação com relação à noção de verdade e mentira, que é muito bem colocada aqui, que não se trata daquilo que é real e daquilo que é irreal. Que a noção de verdade e mentira, no contexto persa, no contexto do zoroastrismo persa, porque política e religião realmente não se separam, e isso é evidenciado até os dias contemporâneos, é a ideia de se submeter a quem está no poder ou não. Então, a verdade é a linha do poder. Então, não se trata aqui, nessa mentalidade político-religiosa, de afirmar o que é fato e o que não é. Agora, o autor ele vai contrapor isso à noção das sociedades ocidentalizadas do que é verdade, do que é mentira, para dizer que isso é uma invenção de Dario.
quero apontar um detalhe: ele usa Heródoto para isso. E Heródoto não é uma das fontes mais confiáveis para falar de estrangeiros, porque ele faz propaganda grega o tempo todo e acaba por criar caricaturas de outros povos e suas religiões. Então, não considero Heródoto como uma fonte confiável, em hipótese alguma. Apesar da reconstrução aqui, ela ser muito importante para trazer à tona conceitos diferentes no contexto da história persa. Então, fazendo essas observações, recomendo muito esse livro, que é lançamento 2023. Vou deixar aqui na descrição os dados para você procurar em suas redes de busca onde pode adquirir o seu exemplar. Fica aqui a dica da leitura da semana. Boas leituras e até a próxima.